Sim, e continuando a nossa revisão, vamos revisar as figuras de linguagem. Então, as figuras de linguagem, elas se relacionam muito com o texto poético, tá? Porque dentro do texto poético, nós temos a literação, que é uma espécie de repetição de consoantes, tá? O mesmo som consonantal, ele vai se repetir. Por exemplo, aí nesses versos do Vinícius de Moraes. Lá vem um pato, pato aqui, pato acolá. Lá vem um pato para ver o que há. Gente, olha a repetição da consoante P, tá? Presta atenção que a consoante P está se repetindo. Quando uma mesma consoante se repete dentro de uma frase, de um poema, então nós temos aí uma aliteração, que é a repetição da consoante. Tem que ser a mesma consoante, tá? Vocês vejam aí que o som da letra P está se repetindo. Pato, pato, pato aqui, pato acolá. Olha o som da letra P se repetindo. E aí vem outra figura de linguagem, que é a assonância. A assonância já é a repetição dos sons das vogais, tá? Olha só, minha foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento nu. Aí nós temos a vogal U se repetindo, tá bom? Então, não tenham medo, não sintam dificuldade. Assonância, repetição de vogais. Aliteração, repetição da mesma consoante. Tá bom? Vamos para paranomásia. Paranomásia são palavras parecidas, tá? Então, quando você olha no poema, em um verso, palavras parecidas, então você tem paranomásia. Gente, olha só, o nome já é indicativo da semelhança. Para quer dizer igual, está é semelhante, tá? Então, paranomásia é parecido, tá vendo? Parecido. Então, palavras parecidas, paranomásia, tá? Olha o exemplo, durante o descanso, o peão jogava peão. Olha a palavra peão e peão, não são parecidas? Então, gente, nós temos aí exemplos de paranomásia. Onomatopeia, vocês sabem que é os ruídos dos objetos, né? Então, por exemplo, o vrum-vrum dos carros nas grandes cidades é muito ensurdecedor. Temos aí o vrum-vrum, temos aí uma onomatopeia representada pelo ronco dos motores e a comparação. Eu gosto muito dessa figura de linguagem porque ela é muito utilizada nos poemas, tá? Os poemas em geral, ele usa muito a comparação, porque eles querem estabelecer semelhança entre seres, entre a natureza e o ser humano, entre uma natureza morta e a natureza viva, tá? Então, ou então entre elementos vivos, né? Como exemplo aqui, Pedro é tal qual a mãe. Ele quer dizer que o Pedro é semelhante à mãe. Então, ele compara dois elementos aí, o Pedro com a mãe dele, tá? E a comparação, ela é explícita porque usa esses elementos, tal qual, igual, como. Se eu dissesse Pedro é como a mãe dele, comparação. Usou a palavrinha como, tá? A metáfora, gente, também é comparação, tá bom? Só que a metáfora é uma comparação que não é explícita, tá? Não tá na nossa cara, tá bom? Eita, tá descarregando a bateria. Então, a metáfora, ela é uma comparação implícita, ela não tá na nossa cara ali pra gente ver logo, tá? Então, por exemplo, ele é um leão.
João é um leão. O que quis dizer? Que ele é bravo, assim como um leão. Que ele é forte, que ele domina, né? Porque o leão é o rei da selva, então quer fazer uma comparação, no entanto, ele não utilizou, vocês vejam aí que ele não utilizou a palavra como essa metáfora. Ele é um leão, não tem a palavra como, tá? Então aí é uma metáfora. Se eu digo assim, ei, pode contar todos os seus segredos, minha boca é um túmulo. Ou seja, eu sei guardar segredo, porque o túmulo que está no túmulo não sai, né, gente? Então, ele quer mostrar essa semelhança da entre a boca, entre o silêncio do túmulo e o silêncio dele mesmo, que ele vai ouvir o segredo e não vai contar para ninguém, tá? Então, a metáfora é uma comparação subtendida, tá bom? E temos a metonímia. Metonímia, gente, é incrível a metonímia. Eu adoro a metonímia. Nós fazemos metonímia todos os dias. Vocês também. Olha só, quando vocês dizem assim, eu quero Nescau. Para você vai tomar Nescau, você vai tomar chocolatado, né? Aí, antigamente, tinha um suco em pó, que o nome da marca dele era Kisuko. Kisuko era a marca, entendeu? E aí, as crianças do meu tempo diziam assim, ei, eu quero um Kisuko, para dizer todo suco industrializado em pó, tá? Então, antigamente, quando se tinha assim, que as crianças do meu tempo queriam lanchar, aí elas diziam assim, eu quero um Kisuko. Mas podia ser qualquer suco, podia ser o Tang, podia ser qualquer suco em pó, entendeu? Então, existe aí uma metonímia, tá? Quando eu digo assim, ei, respeite os cabelos brancos do professor, respeite a velhice, tá? Isso quer dizer, quando eu digo assim, respeite os cabelos brancos do professor, quer dizer o quê? Ele já é um senhor, deve ter o respeito, né? Deve ser respeitado, tá bom? Então, quando eu digo assim, eu tenho 30 cabeças de boi. Ei, eu não tenho as cabeças, eu tenho um boi inteiro, né, gente? Então, quando eu digo tenho 30 cabeças de boi, eu tenho o animal em si, não só a parte do corpo, tá? Então, aí é a metonímia. A metonímia, então, é isso. Quando você pega, ao invés de falar o nome da marca, né? Ao invés de falar o nome do produto, fala a marca. Ao invés de dizer o elemento em si, você diz a parte do corpo dele, como no caso do exemplo do boi. Eu tenho 30 cabeças de boi. Eu tenho um boi, eu tenho 30 bois. Aí na hora de falar essa metonímia, aí você faz o quê? Você ao invés de dizer 30 bois, você diz 30 cabeças de boi, tá? Então isso é metonímia, tá bom? Então vamos fazer uns exercícios, umas questões sobre figuras de linguagem. Eita, tô riscando tudo.